Glória a Deus. Alô, meus amados irmãos, estamos chegando mais uma quinta-feira, neste momento com a palavra dia maravilhoso. Glória a Deus. Estamos fazendo aqui uma transmissão para que a palavra de Deus seja levada até seu lar, até sua casa. Eu sou o pastor Francisco, eu sirvo na Igreja Luz para os Povos de Goiânia. Amém? Então nosso objetivo é que a palavra de Deus chegue até você através desse trabalho, através dessa transmissão. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor nesta noite, para estarmos começando, né? Vamos falar com o Senhor. Ó Pai que está nos céus, nós te adoramos, te louvamos, exaltamos a Ti, Senhor Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Te exaltamos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e maravilhoso. Por isso, Senhor, estamos aqui. Porque o Senhor nos permitiu, nos deu esta graça de estar falando da Tua palavra. Por isso, Pai, te adoramos, te louvamos, Pai. Enche, Pai, os lares dos meus irmãos, dos meus amigos, com a Tua unção, com a Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Esta quinta-feira maravilhosa, vamos falar hoje de um texto que está lá no livro de Atos. Atos capítulo 16. Boa noite, Gercileide. Boa noite, pastora Ceissa. Boa noite, Vanderlei. Você que está nos assistindo, dê um alô para nós, tá? Para que nós estejamos interagindo com você. Tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Atos capítulo 16. O título da nossa palavra de hoje é Servindo a Deus na Adversidade. Boa noite, Valcir. Está chegando por aqui. Posso falar, Valcir? Posso, né? Amém. Então o título da nossa palavra é Servindo a Deus na Adversidade. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Atos 16. Vamos ler a partir do versículo 16. Embora nós vamos estar falando sobre o capítulo todo. Né, Suzete? Suzete Valadão, graça e paz para você também, minha irmã. O versículo 16 nos diz: aconteceu que indo nós, falando de Paulo e Silas, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anuncia a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem, os senhores da jovem, viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando um costume que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com vara. Depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés dele no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão
todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Boa noite, Marcela. Deus te abençoe. Que bom que você está conosco. Boa noite também para a irmã Vilma. Ela está nos saudando aqui com a graça e a paz. Boa noite para você, graça e paz também, minha irmã Vilma. Também meu boa noite, todo especial, né? Já falei aqui, Vanderlei, né? Marcela, maravilha, Marcela, um abraço para você. Então, amados, nós lemos esse texto e enchemos nossos olhos de alegria por contemplar o livramento de Deus na vida daqueles homens. Esse texto é um dos textos maravilhosos que fala do poder sobrenatural de Deus, que Ele age em favor daqueles que o amam, que o servem. Nós aprendemos com esse texto que Deus não desampara os seus, mesmo nos momentos de maior dificuldade, de maior adversidade. Né, irmã Magali? Magali Souza está assistindo conosco. A paz de Cristo, minha irmã. Deus seja contigo. Então, amados, a título de introdução, nós vamos ver neste texto, neste capítulo, algumas coisas muito interessantes. Então, nós vamos falar um pouco sobre o livro de Atos dos Apóstolos, sobre a história dos apóstolos, né? Esse livro tão maravilhoso que traz uma coletânea dos fatos que sucederam após a morte de Jesus. A vida dos discípulos, as lutas, as perseguições, mas também um relato de fatos extraordinários ocorridos nos dias dos apóstolos na igreja do primeiro século. Então nós sabemos, amados, né, que depois da morte de Jesus, os discípulos tiveram que reaprender a viver sem Jesus. Então os primeiros dias foram muito difíceis. Os discípulos enfrentaram medo, temor, mas depois do fato que ocorreu em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens, eles foram transformados e se tornaram novas criaturas, novas pessoas. Então nós vemos o exemplo daqueles homens como Pedro, um homem pescador, com pouca escolaridade, mas se tornou um dos maiores pregadores da história da igreja, porque o Espírito Santo estava com ele. Paulo, um fariseu, né, que cuidava da lei judaica, quando ele recebeu o Espírito Santo, quando ele teve o encontro com Jesus, ele foi também transformado. Isso aconteceu devido ao crescimento vertiginoso da igreja. Então, quando a igreja começou a crescer em Jerusalém, levantou uma perseguição contra a igreja, organizada pelos sacerdotes e capitaneada por Saulo. Naquele tempo, Paulo chamava-se Saulo. Boa noite, Marilza. Marilza Gomes, tu já chegou do Ceará, menina? Oh, que bom que você está por aí, viu? Bom mesmo. Então, Saulo era um fariseu, como eu falei há pouco, que ele era extremamente zeloso pela lei judaica, pelos costumes, pela tradição, e que considerava abominação qualquer outro tipo de ensinamento que não estivesse arraigado nas leis de Moisés. No capítulo 9 de Atos, nós vemos que Paulo teve um encontro com Jesus, e esse encontro transformou a vida de Paulo. Sabe, amado, porque quando nós encontramos com Jesus, a nossa vida é transformada. É como diz o próprio Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aqueles que estão com Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Isso aconteceu com Saulo. Quando ele encontrou Jesus no caminho de Damasco, ele foi transformado. Ele se converteu, ele recebeu o Espírito Santo de Deus e se tornou o maior escritor da igreja cristã. Que maravilha! Então, com aquele fato que ocorreu, com a conversão de Paulo, a igreja então passou a crescer muito mais. E muitas igrejas foram plantadas naquela região lá da Galileia, na região da Ásia,
Então a igreja passou a crescer de forma tremenda, de uma forma muito rápida. E isso gerou o quê? Mais perseguições. Então o episódio que nós lemos lá em Atos 16 conta um fato desse. Paulo estava indo para fazer uma vistoria nas igrejas que ele tinha plantado na Ásia, mas o Espírito Santo falou para ele fazer uma visita à Macedônia. Isso ele teve uma visão de noite, que o Espírito Santo fala para ele ir até a Macedônia. Então ele levou consigo Silas, que era um dos discípulos de Jesus, não daqueles 12, né? Mas uma pessoa que seguia Jesus, a igreja, e foi com Paulo para a Macedônia. Então quando eles chegaram na Macedônia, eles foram para uma cidade chamada Filipos, né? Tem uma carta então, de Paulo escrita para os filipenses. Então Paulo foi para Filipos. Chegando lá em Filipos, começa então a desenvolver esses acontecimentos que nós vamos estudar aqui hoje. Primeiro Paulo encontra uma mulher que vendia roupa, que vendia tecido, ela chamava Lídia. Aquela mulher se converte e dá então hospedagem para Paulo, né? Já era Paulo. E Paulo então ficou hospedado na casa dela. E todos os dias Paulo saía para orar. Eles tinham lugar de oração na beira do mar. Eles então iam orar, né? E aconteceu no versículo 16. O que, amados? Versículo 16. Vamos lá. Só um minutinho que eu vou me situar aqui no texto. Versículo 16. Aconteceu que indo nós, Paulo falando, ele e Silas, para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grandes lucros aos seus donos. Que história interessante, amado. Mas na verdade aquele espírito que estava naquela jovem, que possuía aquela jovem, era um espírito demoníaco, era um espírito imundo. Então aquela jovem era uma escrava, e os seus donos, seus senhores, usavam daquela aptidão que a jovem tinha desenvolvida por aquele espírito para adivinhar, e então eles ganhavam muito dinheiro com aquilo. Mas só que aquele espírito começou então a incomodar os apóstolos. Todos os dias ele seguia Paulo e Silas e gritava. Versículo 17. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Interessante, né, amados? A missão de Paulo de anunciar o caminho de salvação ao povo da Macedônia é a mesma missão que eu tenho hoje, que você tem. De anunciar o caminho de salvação para as pessoas, de falar da palavra de Deus, de buscar o Senhor. Então aquele espírito conhecia as virtudes de Paulo. E aquele espírito então gritava através daquela jovem: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Como é maravilhoso, irmão, quando nós somos conhecidos como servos de Deus. Não apenas pelo que nós vestimos, pela roupa que trajamos, pelo tipo de cabelo que nós usamos, se é que tem, né? Que eu tenho pouco, né? Não é por isso, pela formação externa, mas por aquilo que nós envolvemos, pelo nosso caráter, pelo aquilo que nós falamos, por aquilo que nós testemunhamos. E Paulo tinha essa virtude, ele testemunhava de Jesus. Ele era conhecido por um servo de Cristo, que falava do amor de Deus, que pregava a palavra e que pessoas eram salvas através daquela palavra que ele falava e que anunciava a todos o caminho da salvação, o caminho de Cristo. Aquele espírito imundo sabia disso. Então aquela jovem, através daquele espírito, começou a incomodar. Versículo 18 diz: isso se repetiu por muitos dias. Aquele negócio daquela perseguição, que aquela jovem com aquele espírito ia caminhando atrás de Paulo, gritando. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. E é interessante, amados,
Porque quando nós estamos debaixo da palavra de Deus, debaixo da autoridade de Deus, nós podemos fazer essas mesmas coisas. Ter autoridade. Ter autoridade para falar, autoridade para pregar, autoridade para agir. Só que aconteceu um fato muito interessante. Boa noite, meu cunhado Íris Valadão, Irão. Como está você aí, meu filho? Tudo bem, né? Tá maravilha, então. Então, aconteceu que aqueles senhores que escravizavam aquela jovem, quando o espírito foi expulso, aquela jovem parou de adivinhar. Porque não era ela que adivinhava, era uma ação maligna que estava sobre ela. Então o que aconteceu? Aqueles homens que eram o dono da jovem, os senhores da jovem, viram que o lucro deles estava comprometido, porque ela não ia mais adivinhar, ela não ia mais receber dinheiro, eles não iam mais ganhar dinheiro com aquilo. Então eles se irritaram muito com aquele negócio. Então eles pegaram, agarraram Paulo e Silas e arrastaram eles para a praça, para a presença das autoridades. Sabe, uma perseguição. Por quê, amados? Porque aqueles homens não queriam que aquela jovem fosse liberta. Porque aqueles homens estavam agindo por interesse do lucro que aquela jovem dava, pela manifestação do Espírito que estava sobre ela. Então eles não queriam que aquela jovem fosse liberta. Isso acontece muitas vezes, amados. Tantas pessoas, quem sabe, pessoas que às vezes querem aceitar Jesus, pessoas que querem se entregar a Jesus, quer ser liberta também das suas situações. Às vezes não é um espírito imundo, mas é um vício. A pessoa quer libertar, mas chega às vozes dos profetas malignos e diz que nada. Para que isso? Para que aceitar Jesus? Por que mudar a sua vida? Está tão boa. Você tem liberdade, mas na verdade tantas pessoas são tão prisioneiros de situações como o vício da bebida, como o vício do tabagismo, como o vício de tantas coisas, vício da idolatria. São presos nisso. E às vezes não tem força para se libertar e ainda chega pessoas que dizem, não mexe com isso não. Servir a Jesus requer um preço? Não, amados. Preço nenhum. Jesus já pagou o preço por você. Você não tem que pagar nada, não tem preço. O preço já foi pago por Jesus. Quando Ele morreu na cruz, Ele pagou um preço por nossas vidas, um preço de sangue. Nós temos a liberdade de declarar que queremos servir Jesus e queremos aceitar o Senhor. Não existe demônios que nos prenda. Não existe vozes do inferno que nos prenda. Quando nós abrimos nossos lábios e declaramos, eu quero servir a Cristo, porque Ele já pagou um preço por mim. João 3,16, aquele versículo que nós lemos quase todas as lives, diz o quê? Que Deus amou o mundo, não o mundo das coisas, não. Deus amou você. Deus me amou de tal maneira que entregou Jesus para morrer na cruz, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Você está entendendo? Então era isso que acontecia com aquela jovem. Aquela jovem estava prisioneira, não somente pelo espírito demoníaco que estava sobre ela, mas também pelos seus donos, que usufruía dinheiro, que ganhava dinheiro com aquela situação dela. Mas naquele dia, a liberdade chegou na vida daquela jovem. A liberdade chegou na vida dela e Paulo decretou aquele espírito de adivinhação, sai da vida dessa jovem em nome de Jesus. E ela foi liberta. Ela foi liberta de um espírito imundo. Assim como Jesus quer libertar todos aqueles
que procura servi-lo, que aceita o seu nome, que aceita o sacrifício, que confessa que Jesus morreu na cruz e que ressuscitou no terceiro dia. Isto é importante, né, Lúcia Valadão? Oh, glória! Maravilha! Vocês estão entendendo, amados? Quantas pessoas às vezes querem nos impedir com falácias, com sofismas. Ah, não vale a pena servir Jesus. Isso vai tirar a tua liberdade. Que mentira! Nós vamos ter liberdade. Porque livre, amado, livre não são as pessoas que não têm autoridade, que não têm força para recusar um vício. Livre sou eu que aceitei Jesus e que posso dizer não. Quando alguém me oferece algo que vai fazer mal para a minha saúde, que vai interferir na minha vida financeira, eu sou livre para dizer não. Então isso é liberdade. Não as pessoas que são dependentes, que não têm força às vezes para se libertar disso ou daquilo, e que ainda existe pessoas que não ajudam, mas interferem, como os donos daquela jovem, porque às vezes leva vantagem nas mesas dos bares, tem medo de perder o amigo que paga a rodada, porque quando nós aceitamos Jesus, todas essas coisas se tornam supérfluas, todas essas coisas se tornam desnecessárias. Vocês estão entendendo? Vamos continuar nessa palavra tão maravilhosa desta noite. Né, Vanderlei? Vanderlei está falando aqui, glória a Deus, né? Então, amados, aqueles homens que eram donos, o senhor daquela jovem, ao ver minar o seu lucro, porque aquela jovem foi liberta, eles pegaram Paulo e Sila, agarraram ele à força e arrastaram para a praça da cidade, para entregar às autoridades, aos juízes, aos magistrados, e disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Quantas vezes nós ouvimos isso, né? Que nós que servimos a Deus, que falamos a palavra de Deus, que pregamos a palavra de Deus, quantas pessoas dizem: esses crentes perturbam a nossa paz, porque eles pregam, porque eles louvam, eles perturbam. Mas, amados, quando nós falamos do amor de Deus, para glorificar a Deus, para glorificar o Senhor, nós perturbamos apenas o inferno. Nós não perturbamos ninguém, porque a palavra de Deus é luz. E quando nós falamos da palavra de Deus, nós estamos levando luz para as pessoas. Nós estamos ensinando, anunciando o caminho da salvação, como diz aqui no versículo 17. Amém, glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Então o que aconteceu, irmão? Então eles levaram Paulo e Silas, os apóstolos do Senhor, para a praça da cidade e acusaram aqueles homens, dizendo: estes homens propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque nós somos romanos, e romano naquele tempo significava ser idólatra, significava poderio, porque os romanos adoravam um homem, um rei, o imperador. E Paulo estava falando de outro rei, um rei muito mais excelente, o Rei dos Reis. Então a multidão foi então alvoroçada e se levantou unida contra Paulo e contra Sila. E os magistrados, para satisfazer, para agradar aquele povo todo, mandou que Paulo e Sila fossem açoitados.
Então rasgaram as suas roupas e lhe açoitaram com varas. Não foi com chicote, foi com varas. Oh, graças a Deus que nós, hoje falando da palavra de Deus, não, às vezes nós somos açoitados com palavras, mas não chegamos a ser açoitados com varas. Aleluia! Então Paulo e Silas, eles foram açoitados com varas, porque estavam falando a verdade, porque estavam falando do amor de Deus. E o versículo 23, o versículo 23 fala que depois de dar muitos açoites, lançaram eles na prisão e falaram para o carcereiro: olha, guarda bem esses homens, mas guarda bem mesmo. E o carcereiro, que era bem mandado, era submisso, recebendo essa ordem, versículo 24, recebendo tal ordem, levou eles para o cárcere interior e prendeu os pés dele em um tronco. Então, amados, as prisões romanas daqueles tempos eram compostas de várias divisões. E uma dessas divisões era o cárcere interior, que ficava no fundo, uma espécie de solitária, um local úmido, sem luz, dotado de correntes, preso a bloco de pedras, onde os presos eram acorrentados. Então Paulo foi colocado ali, correntes foram passadas nos seus pés, cadeados foram passados nos seus pés, e eles ficaram ali então presos, ficaram ali então, amados, acorrentados, as suas costas latejavam, sangravam pelas varadas que eles haviam levado. Mas ali estavam dois servos de Deus, assim como eu e você, servo do Deus Altíssimo, que fala da palavra de Deus, que fala do amor de Deus. Então, amados, algo extraordinário aconteceu naquela noite. Diz o versículo 25, por volta da meia-noite, oh Senhor maravilhoso, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão, os outros presos, escutavam aquilo. E eu penso, amados, imagino eu que eles não entendiam nada. Como que dois homens daquele, com as costas todas latanhadas e ensanguentadas, por tantos açoites recebidos, tinha ânimo para louvar a Deus, tinha ânimo para cantar. Mas eles tinham, porque eles eram servos do Deus Altíssimo. Vocês estão entendendo a magnitude desta palavra, amados? É muito surpreendente esse relato. Eles estavam presos, amarrados, acorrentados, no escuro, num lugar frio. Mas ali, nos seus lábios não brotava murmuração, eles não maldiziam da sorte deles, mas eles oravam e louvavam a Deus. Eles cantavam louvores a Deus. E aqueles outros presos, então, que estavam ali na prisão com eles, ficaram atônitos, sem compreender a dimensão daquele ato, a dimensão da atitude daqueles dois homens. Mas eles tinham um propósito, porque eles eram servos do Deus Altíssimo.
Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Dê um alô aí para mim. Fale alguma coisa. Dê um glória a Deus. Porque esta palavra nos leva a refletir na magnitude de Deus. E nós podemos dizer glória a Jesus. Porque o Senhor que libertou Paulo e Silas é o Senhor que cuida de mim hoje. Que cuida de você que está me ouvindo. O Paulo e Silas que foi libertado daquelas correntes por um Deus maravilhoso. Não é um Deus somente de Paulo e Silas, mas é um Deus que me serve, que está para servir a mim e a você. Com o seu amor, com a sua bondade. É esse Deus maravilhoso que nós estamos falando. É esse Cristo maravilhoso que nós estamos falando. O Cristo que libertou Paulo e Silas. O Cristo que quer também te libertar de todas as suas amarras e dificuldades. Quero mandar uma boa noite muito especial aqui para a irmã Dani. Dani Santos. Um abraço para você, minha irmã. Os guerreiros se preparam, né, irmã? Aleluia. Raimundo Nonato do Vale, meu eletricista número 1. Paz do Senhor, glória a Deus. Está falando lá do estado do Pará. Que maravilha, bom que você está aqui. Um abraço para você, tá? Bom mesmo. Então, amados, voltando à palavra. Por volta da meia-noite, quando aqueles homens estavam no escuro, ensanguentados, amarrados. Mas eles estavam orando e cantando louvores a Deus. Isso é um fato extraordinário. E o versículo 26 diz que de repente, eu gosto dessa frase, de repente, instantaneamente, sem que ninguém esperasse, sem nenhum aviso, de repente sobreveio tamanho terremoto naquele lugar, que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas da prisão foram abertas e todas as correntes dos presos se soltaram. Aleluia! Irmão, a ação de Deus não requer tempo para ser executada. Deus age na hora que quer, quando Ele quer. Quando alguém pede com sinceridade, quando alguém clama. Quais são as suas correntes? O que é que está prendendo a sua vida? O que é que está sendo difícil para você? Às vezes não é tão difícil como era a situação de Paulo e Silas. Mas às vezes está passando por uma dificuldade, por as amarras de uma enfermidade que não tem cura, ou que não se cura. Mas o Deus que libertou Paulo e Silas é o Deus que quer te libertar hoje. Quais são as tuas correntes? Em que você está preso? Você fala, não, pastor, eu estou preso, não, estou livre. Será mesmo? Será que não existe algo que está trazendo dificuldade para a sua vida? Que está impedindo de você aceitar Jesus? De você cantar e louvar a Deus, mesmo na adversidade? Porque o Deus de Paulo e Silas é o Deus que eu estou falando hoje, amados. Porque Deus não muda, Deus é imutável, passa dias, meses, anos, séculos, milênios, Ele continua exatamente o mesmo. Desde que Ele criou o mundo, desde que Ele formou todas as coisas, Ele continua sendo o mesmo, o Deus que ama, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que liberta.
Esse é o nosso Deus. Quando nós lemos Atos capítulo 12, conta uma história semelhante da prisão de Pedro, que de repente sobreveio um anjo do Senhor e o libertou da prisão. Que maravilha! Quando nós lemos Daniel capítulo 3, fala da história daqueles 3 amigos de Daniel, que foi jogado numa fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais quente, 7 vezes mais aquecida. Mas Deus enviou o seu anjo para os libertar, e eles passeavam no meio do fogo. E a palavra de Deus diz que nenhum cabelo da sua cabeça foi queimado. Este é o Deus que nós servimos. Amém? Glória a Jesus. Daniel, o mesmo Daniel, foi jogado numa cova de leões famintos por acusação injusta. E lá ele ficou a noite inteira. E a palavra de Deus diz no capítulo 6 de Daniel que Deus fechou a boca dos leões. Esse é o meu Deus. E quando o rei Dario chegou no dia seguinte, preocupado com Daniel, pensando que Daniel foi estralhaçado, foi devorado por essas feras, ele gritou: Daniel, servo do Deus Altíssimo, porventura tu sobreviveu? Daniel disse: eu estou aqui, grande rei, porque o meu Deus fechou a boca dos leões que queriam me devorar. Sabe esse negócio de devorar, irmão? João capítulo 10 diz que Satanás, ele é um tipo de ladrão também que quer nos devorar, que quer nos destruir, que quer nos roubar, que quer nos matar. E olha que ele não quer roubar bens, não. Satanás não está preocupado em roubar bens, não. Ele quer roubar mesmo a nossa paz. Ele quer roubar a nossa alegria, a nossa salvação. Ele quer matar a nossa esperança. Ele quer destruir as nossas vidas. Mas Jesus, Ele veio para que nós tenhamos vida em abundância. E quando nós o servimos, não existe ladrão nenhum que ataque as nossas vidas, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. Isso mesmo, Anânio, os guerreiros valentes não desistem da guerra. Os guerreiros se preparam. Glória a Deus. Irmão, essa palavra, ela é maravilhosa. Daria para a gente ficar a noite inteira aqui só falando dela e adorando o Senhor. De repente, por volta da meia-noite, Deus não espera o dia amanhecer quando Ele quer te abençoar, não. Ele te abençoa na hora que você está precisando, na hora que você clama, na hora que eu clamo. Se fosse um homem qualquer, falava para Paulo e Silas: eu quero até ajudar você, mas espero o dia amanhecer, está escuro. Deus não. Deus não. De repente, o poder de Deus se manifestou naquele lugar. E é interessante, amados, que sobreveio tamanho terremoto naquele lugar. As portas se abriram, as correntes se soltaram, mas nenhum preso foi atingido por um tijolo que caiu do teto. Porque Deus não quer destruir a sua vida. Ele quer quebrar as correntes que te prendem. Que maravilha. A ação de Deus é tremenda. A ação de Deus é maravilhosa.
por volta da meia-noite. Sabe, irmão, nós começamos falando hoje de uma jovem prisioneira que foi liberta por Paulo e Silas. E concluindo falando de 2 prisioneiros que foram libertos pelo nosso Deus. Amados, servir a Deus, entregar nossas vidas ao Senhor, deixar que Ele age em nossas vidas, é algo maravilhoso. Só precisa que nós aceitemos, só precisa que nós clamamos a Ele, que nós abrimos nossos corações para Ele. Se nós lemos a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, quantos homens de Deus foram alcançados pela benevolência e pela bondade do Pai, não por ser bonzinhos, amados, mas por aceitar Ele. Né, Gessileide? Quando nós lemos, por exemplo, falamos de Abraão, o amigo de Deus. Antes de Abraão caminhar com Deus, ele era um homem idólatra. Moisés, antes de caminhar com Deus, se tornar o libertador do povo de Israel, ele era um príncipe do Egito. E tantos homens que viveram, que serviram a Deus, que tiveram testemunhos, porque seguiram os ensinamentos da palavra de Deus. E é isso que Paulo fazia, que os apóstolos faziam. Amados, quando nós lemos sobre a igreja do primeiro século, essa igreja de Paulo e Silas aqui, enche nossos corações de alegria. Porque aqueles homens, eles pregavam a palavra sem microfone, sem internet, mas eles amavam a Deus. Eles tinham alegria de ver pessoas transformadas. Isto é algo tremendo. Algo tremendo. Amém? Glória a Deus. E assim nós estamos chegando ao final desta live. Essa palavra tão especial que Deus separou para você nesta noite. Medite nessa palavra. Medite. Você viu a história de 2 homens que foram presos injustamente, que foram colocados em uma cadeia, que foram amarrados, tiveram seus pés presos por correntes. Mas a libertação do Senhor veio sobre a vida deles. E eles foram libertos, porque eles serviam a Deus, porque eles eram servos do Deus Altíssimo. Amém? Glória a Jesus. Então já estou chegando ao final desta live. Convidar você para assistir novamente, tá? Agradecer a você que assistiu, você que vai assistir de novo, as pessoas que vão assistir depois, as pessoas que estarão assistindo pelo YouTube. Você assiste lá, dê o seu likezinho lá, se inscreva no canal também. É importante. É importante. Amém? O objetivo deste trabalho é semear a palavra de Deus, levar a palavra de Deus até a sua casa, até o seu coração, para que Deus fale a você. Sabe, amados, até muito pouco tempo as pessoas, para ouvir a palavra de Deus, tinham que ir à igreja. Às vezes, hoje você ouve a palavra de Deus no comodismo da sua sala, na sua TV, no seu smartphone.
Então é tempo de aproveitar e de agradecer a Deus por isso. Porque Deus está levando a sua palavra até a sua casa, de forma confortável. De forma confortável. Porque Deus te ama. Porque Deus me ama. Amém? Que Deus possa ficar com você. Deus possa abraçar você esta noite. Você se sinta abraçado por Deus. Se sinta tocado pelo Senhor. Que você se sinta abençoado. Amém? Então na próxima quinta-feira nós estaremos aqui, se Jesus não voltar antes. Porque eu digo para você, irmão, o anjo está com a trombeta na mão. E quando ele soar a trombeta, Jesus volta. Ele está guardando apenas a ordem do Pai. Então se Jesus não voltar até a próxima quinta-feira, nós estaremos aqui falando da palavra de Deus. Levando a palavra de Deus até o seu coração. Que Deus te abençoe. Que o Deus de Paulo e Silas esteja com você para te abençoar. Em nome de Jesus. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo.